Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma transmissão do nosso culto. Que você seja abençoado na sua casa, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela te envolva, você onde estiver, seja onde você estiver trabalhando, estiver somente no fone, se estiver somente ouvindo, que Deus te abençoe e abençoe tudo que você fizer. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, amém? Derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Oh, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Declaro que digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluias. Glória a ti, Jesus. É sempre um prazer cantar ao Senhor. É um privilégio que não temos como explicar, né? Cantar ao grande Deus, cantar e podermos expressar, podermos entrar com segurança, como a Bíblia diz, né? Que podemos nos adentrar com confiança ao trono da graça de Deus. E lá podemos adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade. Vamos cantar ao grande.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e Ele nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7, diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e os que buscam, encontram. Aquele que bate a porta será aberta. Sabe o que diz o 21? Olha que maravilha. E tudo que pedirem em oração, crerem, vocês receberão,
Se vocês crerem, vocês receberão. Pede crendo, que vocês receberão. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de saber que o Senhor é o Deus eterno, sobre os céus e terra. Muito obrigado, Pai, Senhor, ser um Deus próximo, ser um Deus amigo, ser um Pai amoroso, um Deus presente em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, que o Senhor é um Deus fiel, é um Senhor que nunca mudou, é um Senhor que nunca se afastou de nós que afastamos do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela sua fidelidade sobre nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor sempre esteve com as suas mãos estendidas sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre nossas vidas, Senhor Deus, em todo o tempo, Senhor Deus. Nós só estamos aqui hoje, Pai, por causa da tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos abandonaste, Pai. Pai de amor, sopra, Pai, o sopro de esperança, Pai, sobre nós. Pai, faça que nós possamos, Pai, te buscar mais, Pai, cada dia mais, em espírito e em verdade, Pai. Estamos no ano, Pai, da intimidade contigo, Senhor Deus, mas só vamos ter intimidade contigo se nós te buscarmos face a face todos os dias, Pai. Queremos te buscar cada dia mais, Senhor Deus. Queremos ter essa intimidade, que o Senhor possa falar conosco, Pai, todo dia face a face, Senhor Deus. Queremos ter essa intimidade contigo, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelos nossos familiares. Muito obrigado pelo pão de cada dia, pela tua misericórdia, porque só estamos aqui porque o Senhor nos permitiu, porque só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e céus. Que maravilha. Ai, que maravilha estarmos na presença do Senhor. E você que se conectou conosco pela primeira vez, eu me chamo Viviane e nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça, a mesma igreja em muitos lugares. E nós temos alguns avisos para compartilhar com você. O primeiro é sobre o Centro Cultural IBAG. No mês de janeiro, iniciamos as inscrições do Centro Cultural. Aqui você vai poder aprender alguns instrumentos musicais ou aperfeiçoar se você já toca algum instrumento. Então, fique atento aí, vai aparecer na sua tela o telefone do professor Daniel. E maiores informações, você pode entrar em contato, que ele terá o prazer de poder compartilhar com você como será o Centro Cultural IBAG. E o segundo aviso, o Fábio acabou de falar no momento de oração sobre o nosso ano, 2021, ano da intimidade com Deus. Que esse ano eu e você possamos entrar ainda mais no secreto, que ainda mais possamos entrar na presença do Senhor. E as mensagens que estão sendo ministradas todos os domingos vai estar, sabe aonde? No Spotify. Então, se você ainda não tem o aplicativo, abaixa aí o Spotify e com certeza você terá um momento muito inspirador através da palavra vinda de servos fiéis e bons diante do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma palavra poderosa vindo do trono, através do nosso pastor Jefferson. Então, que você possa usufruir dessa ferramenta Spotify, aí no aplicativo, no seu telefone, e aí, sim, ter todo o conteúdo maravilhoso que Deus tem preparado para você e para mim. Maravilha, maravilha. Chegou a hora do momento de dízimos e ofertas, amém? Amém. Glória a Deus.
olha que Jesus fala, olha que a dica de que Jesus deixa para a gente, lá em Mateus 14, na multiplicação de pães e peixes. Vou ler para você e depois eu vou te explicar o que às vezes nós temos feito de errado. Vou explicar para você, vou ler e depois eu vou te explicar. Mateus 14, do 19 ao 21, tá legal? E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram os 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Fábio, o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? Talvez nós estamos fazendo de maneira errada. Dízimo, ele é fidelidade, oferta é generosidade, mas entre um e outro está faltando, sabe o que? Olha o que Jesus fez aqui, ó. Tomando 5 pães e 2 peixinhos, olhou para os céus e deu graça. Deu graça. Você tem dado graça ao seu ordenado? Quando você vai ao mercado, você dá graça ao que você compra? O seu carro, você deu graças ao Senhor quando você comprou? O seu celular, você tem dado graça ao que você tem conquistado? A sua viagem, você tem dado graça? Às vezes nós temos conquistado as coisas e não temos colocado Jesus à parte das nossas conquistas. Aí talvez está o erro das coisas que a gente tem conquistado e tem perdido na mesma circunstância. Por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, eu trabalho, eu ganho e perco. Na mesma hora que eu ganho, eu perco. Entra de um lado e sai pelo outro. Porque às vezes nós não temos dado graça. Então, queria compartilhar com você essa dica de Jesus tem deixado para a gente. Tem dado graça. Tudo que você for colocar a mão, dê graças ao Senhor. Com certeza, você vai voltar e vai dizer assim, Fábio, eu passei a dar graça em tudo que eu tenho conquistado, das mínimas coisas, e Deus tem me dado abundantemente, e Deus tem sustentado a minha família com as mesmas coisas que eu tinha ganho, e agora não tenho perdido mais nada, porque às vezes você não tem consagrado a Deus, e o devorador tem te tirado. Então que você possa estar dando graças ao Senhor, que Deus te abençoe. Vamos orar por dízimos e ofertas? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelos nossos ordenados, pelos nossos empregos, pelas nossas empresas, pelos nossos autônomos, Pai, das nossas comunidades, Senhor Deus. Pai de amor, pelos desempregados, Pai, que possam conseguir uma relocação de emprego, Pai. Pai de amor, muito obrigado pela nossa comunidade, Pai, que não tem deixado as famílias que estão sem emprego desamparadas, Senhor Deus. Muito obrigado porque essa igreja é uma igreja generosa, Pai. Tem ajudado as nossas famílias, Pai, a nossa comunidade da fé, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado porque nós fazemos parte, Pai, do seu povo. E o nosso povo não tem deixado, Pai, seus filhos desamparados. Muito obrigado, Pai, que o Senhor tem nos ensinado a ser generosos. Seja no pouco, seja no muito, mas que sejamos generosos em tudo, nós possamos dar graça. No nome de Jesus. Amém. Quero ver.
assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão. Bom dia, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa nessa manhã linda, que Deus possa falar muito ao seu coração aqui agora, no último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, semana passada estudamos o capítulo 27, se você não pegou, entra no IBAG TV, no YouTube, e lá no nosso canal da IBAG, no campus online, lá tu pode lá entrar lá e assistir tudo lá, do capítulo 1 até o capítulo 27, e hoje é o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Vamos orar por essa palavra, irmãos? Deus, no nome de Jesus, muito obrigado pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus, fala conosco através do capítulo 28, que possamos receber muito do Senhor nessa manhã de domingo, e que a graça do Senhor nos alcance mais uma vez, ao ponto de não nos contentarmos em guardarmos essa palavra, mas que possamos transmiti-la com alegria, com certeza e com fé, transmitir para todos aqueles que precisam ouvir a tua palavra. Nos usa como discípulos do Senhor, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o capítulo 28 é um capítulo curtinho de Atos. Eu espero que a gente consiga transmitir esse capítulo em meia hora, mas se isso não acontecer, dá um glória a Deus igual na tua casa. Nós queremos começar o capítulo 28 dizendo para você que esse capítulo, como eu falei semana passada, merecia ser estrelado um filme do capítulo 28. Eu nunca vi tanta ação num único momento, tanta ação em tão poucos versículos, tanta ação em uma vida chamada apóstolo Paulo. Rapaz, Paulo, ele chega, lembra semana passada? O navio, ele encalhou no banco de areia, e aí o navio começou a se despedaçar, tentaram matar os presos para ninguém fugir, mas aí não mataram, os presos pegaram um pedaço de madeira, e foram remando até a areia, e chegaram na areia, e aí chegaram na ilha, uma ilha chamada Malta. É assim que começa o capítulo 28 hoje. Eles chegaram numa ilha chamada Malta, ok?
todos chegaram vivos. E por que todos chegaram vivos? Porque semana passada você viu no capítulo 27, que no meio do naufrágio, um anjo apareceu para Paulo e falou que todos se salvariam. Ninguém iria morrer, ninguém iria perecer. Então por que a gente começa o capítulo 28 dizendo que todos chegam à ilha? Porque no capítulo 27, o anjo falou que todos chegariam à ilha. Se Deus falou, vai acontecer. Capítulo 28, verso 1, vai dizer assim, na versão NVI, que é a nossa versão: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Escreve aí, meu lindo. Quando Deus quer, tudo acontece. Irmãos, a provisão de Deus era perfeita. Até o coração do povo da ilha, parecia que o pessoal da ilha estava esperando eles, parecia até que era uma recepção esperada. Por quê? Porque de forma extraordinária bondade, o povo da ilha nos recepcionou. Capítulo 28, verso 2, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Por que fazia frio, pastor? Porque eu falei para você, seu lindo, no capítulo 27, semana passada, que eles perderam muito tempo e com isso chegou o inverno. Verso 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos. Hã? Mas Paulo não é um prisioneiro? Sim. Mas olha para mim. A prisão de Paulo, no coração de Paulo, na mente de Paulo, não era uma prisão física de homens, era uma prisão em Cristo. E é por isso que quem está preso em Cristo, ainda que humanamente falando esteja preso para os homens, não conseguem deixar de ter um coração solidário, um coração de servo, um coração de serviço, um coração de bondade, um coração de Gálatas 6,10. Não consegue, não perde. Ainda que humanamente esteja preso para os homens, o coração e a mente está preso em Cristo. E preso em Cristo, o que Paulo faz? Paulo juntou um monte de gravetos. Paulo começa a trabalhar em favor daqueles que estão prendendo, para aquecer aqueles que estão prendendo. Se a igreja aprendesse isso aqui. Paulo pega gravetos, cata gravetos, junta gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prende-se a mão de quem? De Paulinho. Paulo, brincadeira também. É muita desgraça, hein? Sabe o que os habitantes pensaram? Verso 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Irmãos, na cabeça do povo da ilha, é muita desgraça em cima de um homem só. O camarada me foge do naufrágio, me chega à praia, quase morto, e agora uma cobra pega ele. Não é brincadeira não. Em outra linguagem, lá na favela que a gente morava, isso aí está cagado de urubu, meu. Isso não pode não, isso é ruim, isso é assassino. Por quê? Porque ele tenta escapar, mas existe uma justiça que quer matar ele. Olha para mim. Primeiro parênteses. Quando não se tem sintonia com a voz de Deus, não entende os projetos e os propósitos de Deus. Fecha parênteses. O povo da ilha de Malta não tinha sintonia com a voz de Deus. Por isso eles não estavam entendendo nada do que, pastor? Dos processos, dos propósitos e dos projetos de Deus para Paulo, para eles e para o povo gentio. Por quê? Porque Paulo foi chamado para ser um apóstolo dos gentios. Verso 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Porém, eles
esperavam que ele começasse a inchar. Por quê? Porque aquela espécie de cobra eles conheciam. Possivelmente o povo da ilha de Malta já tinha presenciado alguns outros moradores da ilha de Malta morrerem inchados por causa da mesma espécie de cobra. Então, como eles já viram que aquela cobra X, quando pica alguém, quando crava o veneno dela em alguém, a pessoa incha até morrer, o que eles estavam esperando? A mesma coisa que eles tinham conhecimento. Alguém já está pegando, não é possível. Irmãos, olha para mim. Nós acreditamos naquilo que temos conhecimento. Por favor, olha para mim. Nós esperamos acontecer aquilo que temos conhecimento. Eles tinham conhecimento na cobra, eles tinham conhecimento no veneno, eles tinham conhecimento na ilha, mas uma coisa eles não tinham conhecimento: no Deus que estava com o apóstolo Paulo. Então que você nessa manhã tenha conhecimento do seu Deus, para quando você esperar acontecer algo sobre o poder de Deus, e não o poder terreno, material, de alguma coisa, ou quem sabe, de alguma cobra. Acorda, Brasil. Verso 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, grifa aí na tua Bíblia, muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que Paulo era um Deus. E por que esse Deus está com letra minúscula? Porque não é o Deus Altíssimo, o seu e o meu Deus poderoso, único Deus. Olha para mim, olha para mim. Olha como é que a voz do povo é. A voz do povo é: ele é um assassino, vai inchar, vai morrer, é um criminoso, isso é uma praga, a justiça quer matar ele. Quanto tempo não inchou? Meia hora, mas vai inchar. Quanto tempo não inchou? 2 horas. Não, 2 horas já era para estar morto. Todas as vezes que vimos essa cobra picar alguém, a pessoa não durou de 2 horas. Quanto tempo tem? 4 horas. Quanto tempo tem? 6 horas. Ih, ele é um Deus. A opinião do povo muda rapidamente. E por que a opinião do povo muda rapidamente? Porque eles não conhecem a voz de Deus. O triste é ver a opinião de uma igreja mudando rapidamente, conhecendo a voz de Deus. Aí que é triste. Verso 7. Eita, Atos dos Apóstolos, e eu prefiro chamar de Atos do Espírito Santo. Verso de número 7. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Públio seria hoje um dos magistrados de Brasília. Públio, ele nos convidou a ficar em sua casa. Não morreu, não inchou. Estão dizendo que ele é Deus, poderosíssimo. Você acha que essas notícias abrem que portas? Todas. Abriu a porta da casa de quem? Do principal da ilha. O principal da ilha quis agora o Paulo, que estão chamando de Deus na ilha, para ficar na casa na casa deles. Ah, tu não pegou, mas tu vai pegar agora, meu lindo. Acorda aí. Presta atenção. Os milagres de Deus na terra, através de você, abrem portas inexplicáveis. Aleluia. Paulo entrou na casa dele, e por 3 dias, eu estou no verso 7 ainda, por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. 3 dias. 3 dias. 3 dias demorou para ressuscitar. 3 é a Trindade. 3 dias recebeu Paulo com bondade. Esse 3 da Bíblia é poderoso. 3 dias. 3 dias Paulinho ficou bem abrigado, bem alimentado, bem sustentado. Pastor, e o resto da embarcação? Não diz não.
Pastor, e os marinheiros que não quiseram ouvir a voz de Deus lá em Creta, no capítulo 27, semana passada? Não diz não. Pastor, e os guardas, será que também entraram na casa de Públio e ficaram 3 dias na casa do principal da ilha, comendo e bebendo, dormindo com segurança e conforto? Também não diz não. Não pegou? O privilégio na ilha foi para quem ouviu a voz de Deus lá atrás. Vai todo mundo chegar vivo na ilha, ponto número 1. Porém, só vai ter conforto 3 dias, comer bem, dormir bem, na casa do principal da ilha, quem me ouviu lá atrás. Eu vou salvar a vida, mas a consequência vai continuar. Fica aí no meio da ilha, aí, ó, caçando uns cocos para comer aí. Só quem tem privilégio é quem ouviu minha voz lá atrás. Eu posso ouvir um amém na sua casa, meu lindo? Eu posso ouvir um amém na sua casa? Só tem privilégios na ilha quem ouviu a minha voz lá atrás. Sabe quem escreveu isso aqui? Lucas. Sabe quem foi para casa? Então, quem ouviu a voz de Deus. Eita Jesus, verso 8. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Nós, como igreja de Cristo, vivemos tempestades. Deus nos livra da tempestade. Deus nos coloca em terra de segurança, em casas de fartura, pessoas necessitadas espiritualmente e materialmente. E muitas das vezes, como é que a igreja está fazendo? Quando Deus coloca ela em tempo de fartura, brincando, escorrego, praia. Ei, meu lindo, olha para mim, tu não pegou, mas tu vai pegar agora. Até quando chega o tempo de fartura que Deus te proporciona, me proporciona, ainda que seja no tempo de fartura, a missão de ser Jesus na terra continua. Vamos embora. Na tempestade, ele foi boca de Deus. E agora na bonança, na casinha segura, na casa de Públio, o principal da ilha, Paulo continua sendo usado por Deus. Por quê, pastor? Porque não interessa o clima, a tempestade, o deserto, o momento, a estação, o ciclo, não interessa. Sempre seremos usados por Deus. Na tempestade, boca de Deus. Lá na casa do Públio, mão santa, que coloca a mão, ora, e o enfermo é curado. Yes. Agora chega no tempo de bonança, quer ficar dormindo? Chega no tempo de bonança, Deus é muito bom, ó, viajando para Paris, na classe A. Irmãos, independente da estação dos ciclos que vivermos, a obra de Deus, a missão que Ele nos confiou, não para. Acorda, Brasil. Não se iluda com o conforto e com o tempo de paz. Vamos embora. Vamos junto. Verso 9. Isso vai longe, hein? Já estou até vendo. Verso 9. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha fizeram o quê? Carandiru. Cercaram a casa. Não morreu, não inchou, foi para a casa do principal da ilha, curou o pai dele voltou a viver, está feliz, está curadinho. O que vai acontecer, irmãos? Essa palavra não existe, mas é minha. As doentadas todas vieram, recolheram o doente até do sul da ilha, para trazer, ficou todo mundo em volta da casa do Públio lá, queremos cura. Verso 10, eles nos prestaram muitas honras. Calma aí, pastor, não pula não. Bota o finalzinho do 9, filho, finalzinho do 9. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram. Os outros doentes, todos os doentes da ilha vieram, e eles foram curados. Todos
curados. Não, olha para mim, por favor. Olha onde a igreja brasileira global está se perdendo. Todos que vêm até nós têm que ser curados, assistidos, orientados, ouvidos, curados. Porque a cura principal é a da alma, não é do corpo. Curados. Agora sim, agora a gente pode ler o 10. E que capítulo poderoso. Eles nos prestaram muitas honras. Eles nos prestaram muitas honras. Não, vou ler mais uma vez. E para você que tem medo de ser missionário, tu vai perder esse medo agora, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos tão materialistas que nós ficamos pensando assim: se eu me lançar na obra de Deus, o que vai ser da minha vida? Tu não sabe não? Mas sabe ler, não sabe? Também não sabe ler? Mas escuta, não escuta? Então, por favor, me escuta pelo menos. Eles nos prestaram muitas honras. É impossível se lançar na obra de Deus, na vontade de Deus, e Deus não levantar pessoas para te honrar, irmão. Para de ser materialista, para de calcular e se lança na mão de Deus, para Deus levantar pessoas para te honrar. Sabe por quê? É impossível aquele que sai e larga pai, mãe, irmão, casa, bens, por amor de mim, e eu não lhes dar muito mais no presente e no vindouro. Isso é Bíblia. Ah, que capítulozinho bom para pregar, é só de lapada. Verso 10, coisa linda. Eles nos prestaram muitas honras. Quando estávamos para embarcar, forneceram-nos o quê? Comida, suprimento. Vocês já repararam as aves do céu? Elas não semeiam, elas não tecem, e mesmo assim, o Pai Celestial as alimenta. Não tem mais valor vocês do que as aves? Tu já ouviu isso em algum lugar? Não? Não? Então deixa eu te falar isso em outras palavras agora, nesse domingo de manhã. Depois de nos prestar muita honra, eles nos forneceram os suprimentos que necessitávamos. Se nem as aves precisam se preocupar, vocês não têm muito mais valor que elas? Não entendeu? Então eu vou ser chato, irmão, chato mesmo. Eles nos forneceram todos os suprimentos que necessitávamos. Se lança segundo a voz de Deus, o resto Ele faz. Aleluias. Só faltou ter um louvorzinho aqui de Deus de milagres para poder a gente voar aqui agora, Leco. Deixa quieto, não mexe nisso não. Verso 11. O que acontece agora, irmãos? O que acontece no verso 11? Ele chega aonde? Lá no destino do capítulo 27, semana passada. Ele chega agora em Roma. O verso 11 vai narrar para nós a chegada de Paulo em Roma. O projeto de Deus se cumprindo. A vontade de Deus bombando. Acontecendo. Os ciclos fluindo. Ok? Verso 11. A chegada em Roma. Passando 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Um quebrou, um se despedaçou. Não tem problema, Paulinho. Eu vou providenciar outro para te levar e o meu projeto com você continuar, porque os projetos do Senhor ninguém para. Levanta a sua mão aí, meu filho, e fala assim comigo: glórias a Deus. Teve um navio que passou o inverno todo atracado na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Polos.
Cara, isso aqui é demais. Eu fico imaginando alguns crentes bitolados. Crente não. Crente não faz isso. Uns camaradas aí que se dizem que é de Deus. Bitolados, religiosos. Evitando de pegar alguns Uber da vida, porque no Uber tem adesivo. Adesivo de religiões que não professam a mesma fé que eles. Não, nesse carro aqui eu não vou porque tem um adesivo aqui, ó. Isso aqui não é de Deus, não. Não, esse Uber aqui não entra não, porque tem aqui, ó, uma imagem aqui de um santo tal aqui, ó. Não, esse Uber aqui não vou não, porque tem, aqui, ó, Oxu não sei o quê, então nesse Uber aqui não entra não. Ei. Menos. Sabe por quê? Porque tem momentos que Deus vai te lançar em algumas embarcações que o adesivo deles é com base em Deus, Gêmeos, Castor e Polos. O que Deus quer falar conosco? Não interessa o ambiente, interessa quem está com você. Aonde Deus te colocar, você vai ser bênção para mudar vidas naquele local, naquele Uber, naquela embarcação, naquela cidade. Acorda, Brasil. Ao ponto do próprio apóstolo Paulo depois falar assim lá na frente: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando ele escreveu para quem? Para o povo de Roma, aos romanos, no capítulo 8, no verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Yes. Não interessa. O navio é o quê? Adesivo de quem? Eu sei lá quem é Castor, eu sei lá quem é Apolo. Vamos embora, entra nesse troço aí, vamos. Entra nesse troço aí. É esse navio que vai abençoar a obra de Deus. Não, tu não pegou? Então, por favor, é esse navio com adesivo de deuses falidos que vai abençoar a obra de Deus. É esse navio, é esse Uber com adesivo que vai me levar para cumprir a obra de Deus. Vamos embora! Renovo de mentalidade, Atos capítulo 28, verso 12. Pastor, só prega, pastor, vai. Aportando em Siracusa, meu Deus, ficamos ali 3 dias. Quantos dias? Quantos dias? É tanto 3, irmão. É 3 dias na casa de Públio, o principal da ilha. Agora atraca e fica mais quantos dias? 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a, isso aqui é demais, Potéolio. No segundo dia, ali encontramos 14, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois, fomos para Roma. Vem comigo agora. Nem respira, que do verso 15 ao verso 31, que é o último verso do capítulo 28, você nem respira. Verso 15. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça. Os irmãos dali tinham ouvido que estávamos chegando. Não tinha internet, não tinha correios. Pastor, resume. Quando Deus quer avançar com a sua obra, não interessa os meios de comunicação, a notícia vai chegar e Deus providencia os meios. Nunca parei para pensar nisso, pastor, nem eu. Me veio na cabeça aqui agora, lendo isso aqui. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estavam chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graça a Deus e sentiu-se encorajado. Renovou o ânimo de Paulo. Renovou o ânimo de Paulo ver que tinha irmãos de Deus naquele lugar. 16. Quando chegamos a Roma, até que enfim, não aguentava mais. Vamos embora. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Me pergunta como? Eu não sei. Esse tipo de prisão aí
Esse tipo de prisão a domicílio, esse tipo de prisão de custódia própria, ou morar por conta própria, sobre a custódia, talvez, o soldado tivesse até acorrentado em próprio Paulo, ou o soldado estava à porta da casa de Paulo 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses no ano. O soldado não poderia sair dali, só tem um porém. Quem pagava o soldado e pagava a casa era o prisioneiro. Mas como é que paga? Como é que paga se é prisioneiro? Paulo teve que ter recursos para manter a casa, o aluguel da casa, e pagar o soldado para ser o guarda dele 24 horas para ele não fugir. Como é que paga, irmãos? Não, me ajuda aí. Como é que paga a casa? É prisioneiro. Tem que pagar para morar e tem que pagar para ser vigiado. Dois compromissos: aluguel da casa e o salário do soldado, do guarda. Como é que paga sendo prisioneiro? Se está dentro de casa, se não pode sair de casa, como é que paga? Tu não sabe? Eu vou te falar como é que paga. Quando Deus chama, Deus paga. O Deus que chama, Ele provê, Ele capacita, Ele abre porta, Ele paga aluguel, Ele paga guarda, Ele paga soldado. O Deus que te chamou é o Deus que vai prover, Ele paga. Ai, Jesus, se eu tivesse tempo. 16, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, mas tem que pagar. Sob a custódia de um soldado, tem que pagar. Aí, nós chegamos aonde o momento muito importante de Atos dos Apóstolos, que Paulo prega ao povo de Roma, na Itália. Porque Deus mandou Paulo para Roma com uma missão específica. Você vai pregar aonde o globo, o planeta, o mundo tem o seu olhar. O olhar do mundo está para Roma. O olhar do planeta está em Roma. A população mundial olha para a maior potência da face da terra, Itália, Roma. E é lá que você vai pregar, Paulo. Esse Deus é demais, irmãos. 17. 3 dias. Ai, Jesus, eu não aguento mais ler 3. 3 dias depois, é muito 3 na Bíblia. Glória a Deus pelo número 3. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. 19. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. 20. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. 21. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. A seita era o evangelho de Jesus que Paulo anunciava por onde passava. 23. Estamos acabando. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhe testemunhou. Pega um marcador de texto e grifa aí: testemunhou. Não perde tempo, testemunhou.
Não interessa quem são os poderosos que vão sentar à mesa comigo para me ouvir falar. Testemunhou. Não interessa se o professor da faculdade é ateu, à toa. Testemunhou. Mas ele testemunhou o quê? Da sua bandeira de igreja? Não. Ele testemunhou do reino de Deus. Aleluias. Procurando vencê-los a respeito de Jesus. Procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. 24. Alguns foram convencidos. Fala comigo, alguns. Não me ajuda, fala alguns. Pastor, por que você parou aqui? Porque nós nunca conseguiremos alcançar a todos. Nem Jesus agradou a todos. Acorda, Brasil. Mas alguns irão ser convencidos. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Uma igreja inteligente, o povo de Deus inteligente, precisa entender e ter saúde emocional, que ainda que nós façamos tudo o que Deus mandou que fizéssemos, nós não alcançaremos a todos. Por quê? Porque nem todos irão crer. Pastor, o que a gente faz? Vamos embora. Continua a obra, continua a missão, continua amando, continua testemunhando, continua pregando. Vamos embora. Vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue. O jovem saiu na metáfora, na parábola, o jovem saiu triste, porque tinha muitos bens. Sabe o que a Bíblia fala depois sobre ele? Nada. Por quê? Vão embora. A missão continua. Jesus continuou. Ele não parou. Vão embora. Verso 26. 25. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías, Paulo menciona uma fala do profeta Isaías, no meio deles. Vocês não querem crer, porque eu estou falando de Jesus? Vocês estão presos ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, então toma, lança sobre eles uma palavra do profeta Isaías, que diz assim: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Paulo dá no meio deles com a palavra linda e poderosa do profeta Isaías. Ai, Jesus, me ajuda. 28. Faltam 1, 2, 3, faltam 4 versos para acabar. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Vocês não querem? Eles a ouvirão. Vocês não querem? O Rio Grande do Sul ouvirá. Vocês não querem? A Índia ouvirá. Vocês não querem? Vocês não querem? Os gentios ouvirão. 29. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si, 30, por 2 anos inteiros. Grifa aí, 2 anos inteiros. E eu estou terminando. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e que pagava. Mas como é que pagava? Já respondi. Quem chama, paga. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo.
pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Pastor, acabou? Atos acaba assim? Não, calma aí. Já viu aqueles filmes que você está assistindo e de repente aparece assim, fim, e as letrinhas começam a subir? Aí tu olha um para o outro no sofá e fala assim, acabou? Outro fala assim, eu acho que acabou. É assim que acabou? Atos. Ei, Atos dos Apóstolos é um livro missional. É por isso que não tem cara de fim, porque de fato não acabou. Aleluias. Tem gente que pegou, mas tem algumas pessoas que vão processar até o final do domingo para depois pegar. Presta atenção. Abertamente e sem impedimento algum, na casa alugada que ele tinha que pagar, e Deus levantou pessoas para mandar ofertas para ele pagar a casa e o guarda. Acabou? Não acabou, irmão. Atos dos Apóstolos não acaba no capítulo 28, verso 31. Por quê? Porque um livro missional não acaba. A igreja continua. Eu e você hoje continuamos escrevendo Atos capítulo 29, 30, 31, até Jesus voltar. É por isso que parece que acaba sem fim. E por que não tem fim? Porque não acabou. Aleluias. Meu Deus. Vou sentir saudade de Atos dos Apóstolos, ou por que não dizer Atos do Espírito Santo. Eu quero orar por você e quero te convidar, no nome de Jesus, para daqui a pouco, já entrando em fevereiro, nós começarmos o livro de Romanos. Se preparem. Se prepara, porque as cartas paulinas vão mexer com a nossa estrutura em todos os sentidos. E a primeira carta que Paulo escreveu foi a quem? Ao povo de Roma, Romanos. De Romanos a Filemão tem 13 cartas paulinas. E nós vamos estudar capítulo por capítulo, domingo após domingo, o livro de Romanos. Vai ser demais. Calma. Vamos virar o mês e vamos decolar mais um pouquinho rumo a dezembro de 2021, porque esse ano que nós estamos agora será um ano extraordinário. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado porque concluímos o estudo de Atos dos Apóstolos. Obrigado porque Atos dos Apóstolos, Atos da sua igreja, Atos do Espírito Santo não termina no livro de Atos, mas nós continuamos como seu povo, como seus discípulos, escrevendo a história de Atos da igreja. Obrigado pelo privilégio de podermos continuar sendo Atos da igreja. Obrigado pela honra de ser escolhido pelo Senhor, de continuarmos escrevendo Atos da igreja, Atos do teu Espírito Santo, hoje, aqui na terra, em pleno, Pai, em pleno ano de 2021. Muito obrigado pela tua graça. Te louvamos no nome que é sobre todo nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Beijo no teu coração, um domingo abençoado, graça e paz. Queridos, que você tenha um início de semana abençoado, que você tenha um ótimo domingo, que você tenha uma ótima segunda-feira, uma semana inteira abençoada de boas notícias, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar ao Senhor mais uma vez com alegria, que você possa continuar os seus afazeres, com certeza está fazendo o seu almoço, né? Delícia. Então, que você continue os seus afazeres, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor mais uma vez. Amém? Amém. De ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo.
grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos, convido outra vez, em uma só voz, aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, aleluia, aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Vamos declarar junto que montanhas vão cair, as trevas fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei do